Bom dia, amados. Graça e paz. Deus abençoe a todos. Que o Espírito de Deus entre com essa mesma alegria no seu coração e na sua casa aí neste momento. No nome de Jesus, este é o nosso desejo. Quero que você abra sua Bíblia aí no Salmo 27, para que a gente possa continuar o nosso culto, que já começou quando você abriu os olhos. Nosso culto a Deus começa quando a gente abre os olhos de manhã. E aqui a gente continua este culto, agora na parte da adoração e edificação. Salmo 27, abra sua Bíblia aí. Quando eles vão regulando o som aí, vocês vão abrindo no Salmo 27. Vamos lá. Vamos ler juntos? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores, inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, e cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém, amado? Este salmo é um salmo que revigora a nossa alma. É um salmo que no meio das guerras, no meio das tempestades, das pandemias, é um salmo que a gente deve recorrê-lo várias vezes. Repetir, repetir, isso é meditar. É você repetir algo e falar e repetir até que isso desça da mente e comece a aquecer o seu coração. Então hoje você vai meditar nos dois últimos versículos aí. Repete comigo na sua casa aí, o versículo 13 e o 14. Olha aí. Eu creio. Então repete de novo. Eu creio. Eu creio. Isso é meditar, irmão. Tem que repetir, repetir. Eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu creio. Eu creio em tudo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz, creia. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Mas o último versículo, o que diz aí? Espera pelo Senhor. Para ver a bondade do Senhor na terra dos viventes, nós vamos aprender uma coisa. Esperar pelo Senhor. A grande maioria de nós, e eu já me peguei muitas vezes, não poucas, a gente corre fazendo as coisas e depois a gente ora para Deus abençoar. Isso não é esperar pelo Senhor. Isso é sair na frente fazendo e decidindo a nossa vida e depois fala, Senhor, me socorre porque eu já comecei. Abençoa o que eu estou fazendo porque eu sou teu filho. A Bíblia não fala que Deus abençoa porque eu sou filho. A Bíblia fala para a gente esperar pelo Senhor. Isso é o grande erro de muitas pessoas. Eu já me encontrei assim muitas vezes. E quantas vezes a gente tem feito muitas coisas, depois o Senhor agora abençoou, porque
Essa é a decisão que eu tomei. A Bíblia não fala que ele vai abençoar porque eu tomei uma decisão. A Bíblia fala, espera pelo Senhor. Para a gente ver a bondade do Senhor na terra dos viventes, nós precisamos aprender a esperar, amados. Espera, pois, pelo Senhor. Confia nele. O mais, ele fará. Então vamos voltar aqui. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. Então, além de esperar, você precisa decidir como é que você vai viver o seu dia. E aqui diz, além de esperar, tem bom ânimo. Tem gente que já acorda, ai meu Deus, e agora? Ai, eu fiquei sabendo que a vizinha, a fulana, a ciclana, está tudo com Covid. Ai meu Deus, né? Irmão, tem bom ânimo. Se você está esperando por aquele que pode todas as coisas, tem bom ânimo. Amém? Espera. Tem bom ânimo. E ele diz, fortifique-se o teu coração. Eu estou vendo um monte de turma aí fazendo tudo quanto é shot de imunidade. E bate uns negócios bons, outros nem muito bons, outros ruins demais, mas diz que dá, fortifica a imunidade, a gente bate e toma. A Bíblia está falando aqui, fortifique seu coração, é imunidade. Busca a imunidade do seu coração. E buscar a imunidade do coração não é ficar ouvindo as porcariadas da televisão aí, as coisas que só entristece, que traz medo. A gente fortifica o coração no Senhor. Ele repete isso, porque ele termina assim, espera, pois, pelo Senhor. Aleluia. Que nessa manhã a sua espera seja naquele que pode todas as coisas. Talvez você já amanheceu, nem dormiu direito, com notícias ruins, talvez até na sua família, ou na sua própria vida. Mas nesse momento agora você vai parar. Para tudo. Para tudo. Feche seus olhos. Uma das coisas que a palavra do Senhor diz, fala, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Sobrecarga. Algo que você já extrapolou aquilo que você poderia carregar. E por isso tanta coisa ruim na mente, no coração e até no corpo. Porque às vezes tem anos que você vem carregando angústias e problemas, muitos dos quais não são seus. Como você, mãe, você, pai, que fica tentando resolver o problema dos filhos que já têm mais de 18 anos. Vinde a mim, que nessa manhã seja uma manhã de volta para Deus, de entrega, tira a sobrecarga, lança sobre o Senhor, espera pelo Senhor, fortifica teu coração, espera pois pelo Senhor, porque eu creio, que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Pai, em nome de Jesus, clamamos ao Senhor nessa manhã, a todos que entraram e que vão ver essa palavra, que a sobrecarga seja retirada pelo Teu Santo Espírito, no nome de Jesus, ao ponto de sentirmos a leveza na alma, no coração. Nos faz entrar nos Teus atos, nos faz adorar o Senhor, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é Deus, e opera maravilhas no meio do Teu povo. É assim que a Tua palavra diz, e é assim que nós cremos, no Deus Todo-Poderoso, que opera maravilhas, que tira sobrecargas, que libera curas, que liberta escravos do pecado. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade nessa manhã. Realinhe o nosso foco com o Senhor nesses últimos dias, nessa última hora, Senhor. Vem sobre nós em nome de Jesus. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos adorar o Senhor.
Aleluia, louvado és tu, Senhor Jesus, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Meu querido, louve ao Senhor nesse domingo, agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Fala assim: Espírito Santo, tu és bem-vindo no nosso meio, vem inundar esse lugar. Ao Senhor toda honra, ao Senhor toda glória, em nome de Jesus. Esperança viva, tua presença, eu provei ver o mais doce amor que liberta o meu ser. E a vergonha desfaz, tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Esperança viva, tua presença, eu provei ver o mais doce amor que liberta o meu ser. E a vergonha desfaz, tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. Desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. E tua glória, Senhor. E tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade.
tu és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, oh Deus, se conosco, Pai, nos ajude a fazer o melhor para o Senhor, em nome de Jesus. estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom é estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui. Bom estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Aleluia. Que Deus possa nos abençoar e que essa união não venha faltar para nós. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem juntinho a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a sua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser vestido de glória e poder. Amo o Senhor.
jamais desamparou. Aquele que busca sua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser vestido de glória e poder. Amo o Senhor. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, Voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. amo o Senhor. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando história. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto,
luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Meu Deus, esse é quem tu és. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. Pai, nós te bendizemos por tudo que o Senhor tem sido na nossa vida. Suplicamos neste momento em nome de Jesus, que o Senhor venha amarrar o valente, tirar tudo aquilo que distrai a nossa mente, tudo aquilo que divirge, distancia, nos tira do centro da tua vontade. Em nome de Jesus, Pai. Que Lucas 12 seja uma promessa cumprida na minha vida nessa hora. Eu invoco o Senhor. Eu diminua e que o Senhor cresça. Que o Senhor sopre no nosso coração. Traga na nossa mente esses últimos dias, essa última hora. E aquilo que o Senhor requer do teu povo. A começar de mim e de cada um que vai ouvir essa live. Para tudo, Senhor, nos nossos lares. Tira toda a distração. E que o teu Santo Espírito venha e sopre profundamente e abundantemente no nosso coração. Queima o nosso coração nessa manhã. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, amados? Deixa eu pegar minha água aqui. Não sei se eu vou derramar isso aqui. Alguém me ajuda aqui, traz aqui pertinho de mim que eu vou sentar. Amados, eu quero agradecer a todos aí, o pessoal da igreja, o povo, que tem contribuído com as cestas do amor, prontamente tem trazido aqui na igreja. Meu muito obrigado. Deus te abençoe. Deus continue derramando abundantemente sobre a sua vida. Quero agradecer as equipes de apoio, o pessoal da Junta Diaconal, o pessoal da SAF, prontamente tem se colocado à disposição para fazer essas cestas chegarem até as pessoas que têm passado por necessidade nesse momento. Deus multiplique sua vida, na abundância, provisão da sua vida aí no nome de Jesus. Que nunca falte o azeite, a farinha, que os peixes e pães possam multiplicar na sua casa. Essa é a nossa oração. Eu tenho orado por isso, tenho orado por vocês. Muito obrigado àqueles que têm entendido que dízimo é fidelidade ao Senhor e gratidão. E também com gratidão, com alegria, tem trazido à casa do Senhor, tem abençoado a igreja. É por isso que a gente continua para manter toda essa estrutura. Um dos aparelhos novos chegaram, a câmera também chegou, falta só o do áudio agora, para tudo melhorar, dar mais qualidade. Aqueles que contribuíram, que ofertaram para isso, Deus continue abençoando a vida de vocês aí, no nome de Jesus. Vai aparecer a conta da igreja aí, e você pode, se você quer passar pela internet, fazer uma TED ou um DOC, você fica à vontade. Se você quer que a Junta Diaconal vá à sua casa, pegar a oferta ou o dízimo, você pode ligar para cá, comunicar a gente, e eles vão prontamente, no dia determinado. Eles vão todos os dias, não, eles têm os dias de escala em que saem os diáconos da igreja para recolher na casa do pessoal aí, estão instruídos para recolher, para orar,
para te abençoar. Tá joia? Deus continue te abençoando. Abra sua Bíblia nessa manhã. Eu quero compartilhar algo que eu comecei, na verdade, foi rápido demais. Depois eu fui ver a mensagem, deu menos de 15 minutos. Na live dos jovens ontem, abra aí a sua Bíblia aí, na primeira carta de João. Eles falam assim, pastor, fala na live lá, mas é uns 15 minutos, eles já sabem que eu falo muito. Aí repetiram, pastor, mas é só até uns 15 minutos. Eu falei, pode deixar, pode ficar tranquilo, que negócio ficou na minha cabeça. E eu falei, meu Deus, 15 minutos é pouco demais, mas me ajuda aí, me dá uma palavra. E ontem eu falei com eles, comecei essa palavra, mas eu queria prosseguir um pouco mais nessa palavra, nessa manhã. Primeira carta de João, primeiro texto é capítulo 2, na primeira carta de João. Eu li com eles o versículo 18, mas nessa manhã nós vamos ler o contexto. O versículo 18 aí, vocês vão acompanhar comigo a leitura, a partir do versículo 18, da primeira carta de João. Aí começa, a carta de João começa dizendo que ele está falando de algo que não somente ele ouviu, mas ele viu, ele testemunhou, ele teve a visão do alto. Falou assim, é isso que eu vi e testemunhei, que eu entrego para vocês. Então é algo experimentado, é algo visto. Não é algo só de conhecimento que alguém ensinou, mas algo que passou por ele, que ele experimentou e que aumentou. Então vamos lá. E então ele fala primeiro que nenhum pecado da terra, quando ele é trazido diante do Senhor, ele continua sujando a pessoa. 1 João 1,9 aí, ele diz que se a gente confessar esses pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, seja qual for. E ele fala do nosso Senhor Jesus, que agora então está como advogado do lado do Pai. E ele diz, olha, essas coisas escrevi a vocês para que vocês não pequem, para que não pequeis. A força é no não pecar, não é no advogado. Se contudo pecardes, tens advogado diante do Pai, Jesus. Mas a força é não pequeis. E aí ele vai falando sobre o verdadeiro amor agora. O amor que não é só de palavra, o amor que não é só passar a mão na cabeça, um amor sacrificial que envolve inclusive corrigir. Mas pastor, isso não tem nesse texto. Nesse texto não fala da correção, mas Apocalipse capítulo 3, versículo 19, o próprio Senhor Deus diz, porque eu corrijo e disciplino ao filho que amo. Então o amor que a palavra de Deus está tratando em toda a palavra, ela é relacionada a exatamente o amor na mesma medida que Deus nos ama. E Deus nos ama numa medida de correção, de disciplina. Isso é Apocalipse 3, 19. Isso é o contexto, eu ainda não entrei no sermão. E então ele fala sobre, olha, eu vos escrevi, eu deixei. Aí começa a falar com os pais, com os filhos e com os jovens. Vocês têm a direção. E aí ele entra no versículo 18 que eu quero falar com vocês. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos, que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Vós possuís unção, que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não sabias a verdade, antes, porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes, desde o princípio. Se em vós permanecer, que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. E isto vos acabo de escrever, é acerca do que
do que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança dele, e não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Então essa é toda a estrutura do versículo 18. João primeiro aponta em qual situação nós estamos vivendo, desde aquela época até hoje. E ele diz, filhinhos, já é a última hora. Amados, essa palavra tem quase 2000 anos. Se lá já era a última hora, que hora nós estamos vivendo hoje? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Qual é a hora que nós estamos vivendo hoje? Se em João, quando ele deixou escrito, ele já afirma, e por duas vezes nesse versículo ele fala, é a última hora. Em que hora estamos vivendo hoje? O tempo não passou. Segundo Pedro disse lá em Atos dos Apóstolos, quando a promessa de Deus se cumpriu de Joel 2,28, ele falou, não, essa turma aí não está bêbada igual vocês estão falando, não. Isso é a promessa de Deus, de Joel. E ele cita Joel 2,28, que acontecerá nos últimos dias, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E ele diz, essa é a promessa, e ela se cumpriu hoje, e é para nós e para quantos os que ainda estão longe, isto é, quantos o Senhor chamar. Pedro fala que ali começam os últimos dias. João fala, esta é a última hora. E eu te pergunto, se você soubesse hoje que você só teria mais 15 minutos de vida, o que você faria? Essa é a pergunta que eu deixei para os adolescentes ontem. E agora eu deixo para você nessa manhã. Se você tivesse apenas 15 minutos de vida no seu relógio, e a começar de agora, e soltou o cronômetro, o que você faria? Muitos saíram dessa live correndo, desesperados, para ligar para o pai, para a mãe, para o filho, muitos, porque esse é o normal, da gente correr atrás do prejuízo, na hora que a gente vê que já está no fim. Mas alguns, talvez tão poucos, dobraria o joelho e ficaria os 15 últimos minutos da sua vida, se arrependendo, buscando a presença do Senhor, porque talvez ainda haja esperança. Os últimos 15 minutos da sua vida. Amados, João diz que é a última hora. E o contexto da última hora, ele diz como é o proceder do povo de Deus. Na última hora, o que nós temos que fazer? E você vai ler esse texto, e reler esse texto, e reler esse texto depois. Porque aqui há princípios de como a gente deve se comportar na última hora. A Bíblia deixa todo o comportamento do cristão na última hora. Um deles é, quando os discípulos, os fariseus perguntam a Jesus e falam assim, os discípulos de João jejuam, os seus só comem. E Jesus falou com eles, pode acaso os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está presente? Ele está citando uma lei judaica. E na época dos judeus, em todos os votos e jejuns que eram feitos, existia uma lei que, se você fosse convidado do noivo, naquele período de festa do casamento daquele noivo, enquanto o noivo estivesse presente, você poderia deixar o seu voto em pausa e poderia comer. Mas quando o noivo se retirasse, então você tinha que voltar aos seus votos. Essa é a lei que Jesus está citando ali para os fariseus. E aí ele volta e diz, digo que não. Pode os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está presente? Digo que não. Mas haverá um tempo em que o noivo será tirado. E nesses dias, hão de jejuar. E nós bem sabemos, você que entende da palavra um pouquinho,
sabe que o noivo é o Senhor Jesus. A Bíblia fala da noiva e do noivo. A Bíblia fala da noiva esperando a volta do noivo, da virgem prudente e das virgens nécias. As 10 virgens citadas em Mateus 25. Há uma espera do noivo. O noivo foi tirado. Então, na última hora, um dos primeiros princípios esquecidos pela igreja: jejuar. Muitos se divergem, muitos afirmam, isso é barganha, nós estamos na graça, nós estamos... Irmão, a palavra que é no Novo Testamento, quem disse nada menos, nada mais, o noivo deixou essa palavra, e ele deixou essa palavra, não foi para ser discutida, foi para ser obedecida. O grande problema dos cristãos dessa última geração é que a gente usa a palavra para discutir, não para obedecer. A palavra de Deus não foi feita para discutir, a palavra de Deus foi feita para obedecer. Principalmente quando ela é tão clara. Nós somos uma geração dos últimos dias, aliás, João fala que é da última hora, e nessa última hora, você nunca vai ver um exército faltando 1 hora para a guerra, para atacar, fazendo o que nós, como povo de Deus, temos feito por aí. Você nunca vai ver um jogador de futebol no dia do campeonato, em qualquer campeonato, seja ele de esquina, ou seja ele, na última hora antes do jogo, ele fazendo o que o povo de Deus tem feito na última hora. Muito pelo contrário. Por que você vê os jogadores da seleção brasileira, por exemplo, quando tem Copa do Mundo, que eles saem do ônibus, todos, a maioria deles com fone? Porque eles estão concentrados, amados. Não estão ouvindo música e tudo para relaxar, não. Não é para relaxar. Aquilo não é diversão. Aquilo é concentração. Para que eles não escutem nenhuma palavra da torcida falando: ô pé rapado, ô ruim, você não vale nada. E aquilo entre na mente, desça para o coração. Eles põem o fone de ouvido para concentrar naquilo que eles foram chamados. Eles estão preparados para entrar no campo. Aquilo para ele é uma guerra. Todo o exército, quando ele entra em estado vermelho, estado de emergência, eles já ficam de farda, com um fuzil do lado. Muitos dentro do caminhão. Como é que o senhor sabe disso, pastor? Porque eu já fui pastor de alguns do exército. Quando deu o estado de emergência no Brasil, algumas vezes o brasileiro nem notou isso, mas na época das eleições e tudo, o nosso exército estava em estado de guerra. E muitos jovens passaram horas e horas dentro de caminhão, com um fuzil na mão, fardado, e ali eles estiveram sem poder dormir, esperando o sinal para poder sair. A última hora, amados, é a última hora de alerta. O texto, se você continuar, você vai ver João dizendo que tem gente que entrou no nosso meio e fala assim: cuidado com eles, porque eles estão pervertendo ou distraindo, tirando o foco. Se você perceber aí no último versículo, no versículo 26, aliás, perdão, isto que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. A palavra no grego aí é distrair, é tirar seu foco, é distração. A última hora não é momento de distração. Existe uma palavra que nos agrada muito, culturalmente e mundialmente, e que perturba muito aquilo que a palavra de Deus deixa para nós. É uma palavra que a gente soa para nós como bálsamo, mas soa na palavra de Deus como mosca no perfume, no unguento, no óleo. É a palavra diversão. Não, eu vou me divertir. Olha, eu estou cansado demais, eu mereço me divertir um pouco, e eu vou me divertir. Você já olhou? Olha aí, você que está com o celular aí agora me assistindo, tem só um celular na televisão assistindo, mas tem outros aí na mão, provavelmente alguns estão até dando uma passada aí no Instagram, no Facebook, e prestando atenção no que eu estou falando, mas curtindo lá. Ele acha que está prestando atenção no que eu estou falando, mas ele está simplesmente ouvindo uma voz que não é de Deus, para ele
enquanto ouve a palavra, se divertir um pouco. Agora, então, você vai e se diverte aí um pouco, vai no Google aí e digita a palavra diversão. E aí você pede para dar mais significado, porque só vai aparecer algo que serve para divertir e mudança de direção. São os dois conceitos que aparecem em primeiro lugar. Mas se você fala para pesquisar mais, vai aparecer o terceiro conceito. E tarjado, em tarja preta, é escrito assim, militar, termo militar. Então vamos ver o que é diversão no termo militar. A ação que tem a finalidade de desviar a atenção do inimigo. Vou repetir, diversão é ação que tem a finalidade de desviar a atenção do inimigo. Isso é diversão. A palavra do Senhor diz que o povo de Deus, em vários lugares no Novo Testamento, que nós estamos em guerra, que essa é a última hora, e que nós temos que colocar a armadura de Deus, Efésios 6, a partir do versículo 10, que a gente tem que fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, pois, da armadura de Deus. Então você precisa perceber, lá Efésios 6, de 12 até o 18, fala de uma armadura que o povo de Deus tem que colocar. Se fala de armadura, é porque é guerra, irmão. Paulo fala que nós estamos nessa guerra. Nenhum soldado que é chamado para a guerra, ele cuida das coisas dessa vida. Paulo fala isso para Timóteo. Ele fala isso para a igreja. Nós estamos na última hora. E então, o que nós precisamos fazer na última hora? Se faltar só 15 minutos da sua vida, o que você faria? Nós temos preocupado com tantas coisas nesse dia, nessa semana, nesses últimos dias, com tanta coisa, que a última coisa que geralmente a gente preocupa é em se preparar para o encontro com o noivo. Mas Mateus 25 diz que a virgem prudente, quando escuta a voz, eis o noivo, ela não só acorda, mas ela começa a preparar a sua lâmpada. Ela não só começa a preparar a sua lâmpada, mas ela tem azeite sobrando nas vasilhas. Essa é a diferença da virgem prudente da última hora, que diverge da virgem nécia. A virgem nécia, por algum motivo, se distraiu e até adormeceu junto com a prudente. Mas na hora que acorda, a diferença da prudente para a nécia está registrada lá em Mateus 25, do versículo 1 ao versículo 10, ao versículo 13. Ele fala que a diferença é, uma tinha óleo sobrando. E nós lemos no texto aqui, de 1 João, no capítulo 2, que há uma unção sobre nós. Há um óleo sobre nós. E que ele é suficiente para nos ensinar. O óleo do santo. A palavra de Deus diz, tanto no Antigo Testamento como no Novo, que esse óleo é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, amado. Não tem o que duvidar. Você vai repetir aí, você olha no versículo 24, aliás, no versículo 20, diz aí, ó, e vós possuís unção que vem do santo, e todos têm de conhecimento. Olha aí o versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. E é verdadeira, e não falsa. Permanecei nele. E esse permanecer é, mantenha o foco. Não entre em distração. Não entre em diversão, que a diversão é distrair o foco do inimigo. Não entre em diversão, não entre em distração, porque esta é a última hora. Permanece nele. Permanece no óleo, na unção, nessa unção que Deus deu. E ele continua dizendo aqui, se sabeis, versículo 29 agora, se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele.
E o versículo 26 fala: isto vos acabo de escrever acerca do que vos procuram distrair, enganar, tirar o foco. Na última hora, amados, há uma unção. É imprescindível estar preparado para a volta do noivo, como virgens prudentes, que a gente acha que somos, porque a virgem prudente, ela tem óleo sobrando, e esse óleo só vem com o derramar do Espírito, e esse derramar do Espírito só vem quando nós preparamos o terreno do nosso coração. Efésios 5, 18, 19, não vos embriagueis com o vinho com a dissolução, mas enchei-vos do Espírito, ou deixai o Espírito vos encher, falando com salmos, cantando hinos e cânticos espirituais. Essa é a última hora, amados. Essa não é a hora de distração, essa não é uma hora de diversão. Povo de Deus, nós estamos em guerra, uma guerra do qual o nosso Senhor Jesus Cristo nos advertiu que se o Pai não tivesse abreviado esse momento de tensão dos últimos dias, nem os da fé resistiriam. E a pergunta é: o que nós temos feito dentro dos nossos lares? Qual é a liturgia do nosso lar? Liturgia, para nós, se resumia, até hoje, só na hora do culto. Aquele famoso, vamos fazer uma liturgia aqui. Quantos o pastor começa, lê o salmo tal, canta 3 cânticos, e aí volta para ele dar os avisos, e ele prega. E agora canta mais um. Essa é a liturgia. Pois bem, a palavra do Senhor diz em Romanos 12 que nós temos uma liturgia de culto a Deus. E a nossa liturgia é a nossa vida. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional a Deus. Só que a gente não sabe qual é o contexto, a gente para pensar qual é o contexto desse culto. Está relacionado àquilo que a gente responde ou respondia, porque antigamente a gente decorava os catecismos, e a gente decorou só a primeira, as outras a gente tem que ler. Qual o fim principal do homem? Qual o fim principal do homem? O que diz lá? É honrar, é adorar a Deus, é buscar a Deus, e o gozá-lo para sempre, desfrutar. O nosso prazer não está na diversão. O nosso prazer tem que estar naquele que pode todas as coisas. E um dos textos que eles citam nessa primeira pergunta do catecismo é Romanos, capítulo 11, o versículo 36, que diz assim: porque dele e por ele, e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Logo depois desse versículo, qual o fim principal do homem? Começa: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Não entre na distração, não entre na diversão desse mundo. Não faça o que todos fazem nesse mundo. Não vos conformeis, porque a vossa mente, ela é renovada pela mente de Cristo. Nós temos um foco, amado. Na última hora nós temos um foco. E o que a gente faz na última hora vai mostrar a Deus o que realmente nós somos. Está naquele texto que nós lemos, o último versículo que eu li, o versículo 29. Na última hora, se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Esse é o caminho, palavra de retidão, uma palavra de não se desviar.
num caminho reto, não tem curva, não tem parada, não tem pausa. É o caminho da unção, do óleo. Quando é que a gente contamina o óleo que Deus tem colocado sobre a nossa vida? Abre lá em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 10. Vem comigo. Primeiro versículo. Só ele já basta. Olha aí. Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Vou repetir. Qual a mosca morta faz o unguento, o óleo, unguento que é óleo, é azeite, do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. A gente passa o dia inteiro na sabedoria, mas num momento a gente perde a paciência, explode. Essa é a mosca no óleo. Ele fala qual é a mosca no óleo do perfumador. Assim é a estultícia, num monte de sabedoria e de honra. Por isso precisamos ficar vigiando, amados. O que adianta a gente ter a sabedoria? O que adianta eu pregar esse sermão bonito aqui e chegar no final do dia com os meus filhos e dizer uma palavra que amargura o coração, que envergonha o nome de Deus, porque eu não vigiei, porque eu não aguentei, porque eu não tive a longanimidade, porque a unção de Deus que habita em mim não foi o suficiente para dominar a minha língua, o meu falar. Amados, como nós temos pecado diante de Deus, como a gente tem atrapalhado aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida, por causa das moscas mortas dentro do óleo. E ele diz aqui, é um pouco. Como eu disse outro dia em outro sermão, se você, a sopa, você pode estar com a maior fome da sua vida, e aquela pode ser uma sopa mais gostosa, aquela do passado, da infância. Quando eu falo assim, eu lembro de umas sopas que tinham lá em casa, que fazia com macarrão, feijão e com carcaça de frango, aquele negócio, e legume, e fazia um tempero tão gostoso. Na hora que eu falo, eu lembro dela, na hora assim, vem assim, chega a aguar a minha boca. E na hora que você senta, tem uma mosca verde dentro do prato. Você tira a mosca e come o resto? Não, irmão. Então por que você quer que o povo do mundo tire a mosca da sua vida e come o resto que você prega? Esse é o momento da gente parar e reconhecer. A gente prega coisas tão boas, mas a gente não percebe as moscas que têm caído dentro da nossa sopa, dentro do nosso óleo, dentro do perfume que era bom, mas entrou uma mosca, estragou. Eclesiastes fala, qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro. Nós podemos saber as melhores doutrinas das Escrituras, amados. Se a gente continuar permitindo as moscas caírem dentro desse óleo, o perfume que vai exalar não é a melhor doutrina que você tem no coração, mas é exatamente o cheiro da mosca morta que caiu nesse unguento. Perde-se todo o perfume. Essa é a última hora. É a hora da gente não divertir, não divergir, não distrair, porque o noivo está às portas. E o que traz a unção, o que traz o óleo novo, o que transborda a nossa vida da presença do Espírito, é falar entre vós com salmos, cantar hinos e cânticos espirituais. É habitar ricamente em vós a palavra de Cristo. Que Paulo fala que é o proceder daquele que diz que tem Cristo Jesus. Se vocês dizem que tem Cristo Jesus, ora, como receber esse Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, deste modo. E ele fala 3 palavras, e nenhuma delas é diversão e nem distração. Muito pelo contrário, é enraizar, é profundidade, é edificar, é crescimento e é confirmados pela fé. Isso é Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7.
confirmados pela fé, que nós já estudamos essa palavra, que diz, parece com o original, ele confere com o original, que é Jesus. Se vocês dizem que tem Cristo Jesus, é assim que vocês têm que andar nele. E aí ele fala na prática o que é isso. No meio da prática ele cita lá Colossenses 3, ou versículo 15, ou 16, que diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Na última hora, nós não temos só que ler a palavra de Cristo. Nós temos que fazer habitação na palavra de Cristo. Você está me entendendo? Você que é noiva de Cristo está entendendo. Você que é a noiva prudente nessa manhã, eu tenho certeza que o Espírito de Deus está ardendo e queimando no seu coração e te realinhando ao Senhor, porque o noivo está às portas. Essa não é só a última hora, porque já se passaram 2.000 anos da última hora. Nós estamos nos últimos segundos. E esse é um momento da noiva prudente, encher as vasilhas de azeite, porque é um processo, não é da noite para o dia. Tanto que as virgens nécias ficaram para trás. Leia Mateus 25. As virgens nécias ficaram para trás. Não deu tempo de comprar o óleo. O texto deixa claro, foi Jesus que falou, o reino dos céus nos últimos dias será semelhante à parábola das virgens. Semelhante. E ele termina com um versículo que eu postei essa semana na internet, com um relógio quebrado, faltando 3 minutos para meia-noite. Vigiai, pois. Ele não está falando divertir, pois. Distrair, pois. Vigiai, pois. Não sabeis o dia e nem a hora. Como você tem vivido esses últimos dias na sua vida, deixa claro qual é a direção da sua vida. O que você realmente escolheu. Porque muitos, amados, escolheram a religião. E nesse momento, religião é mais uma coisa. Mas alguns poucos, porque a Bíblia diz que serão poucos, não serão muitos, que andam nesse caminho apertado e difícil, e que a porta continua estreita, ela não passou por reforma. Esses poucos estão se realinhando com o Senhor nessa hora. Estão esperando o noivo. Pastor, mas o senhor está falando que vai acabar, amados? Ninguém sabe o dia nem a hora. Mas todos os sinais que o nosso Senhor Jesus falou estão se cumprindo de 2000 anos para cá. Todos na última hora. João falou que era a última hora, lembra? Versículo 18. Alguns fiquem rindo. Pedro cita esse mesmo contexto e fala assim, tem uns aí que tem que falar, não, mas já tem tanto tempo falado. E ele fala assim, não se esqueçam, está lá na carta de Pedro, eu vou te dar o endereço para você verificar lá. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 8, fala assim, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Agora Pedro também falando da última hora. Que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Aleluia. Está falando dos últimos dias.
E ele está deixando claro que o Senhor não vai tardar, que não é atrasado, ele está sendo longânimo com a noiva que dormiu. Mas Jesus disse que nos últimos dias a noiva acordaria. Possamos acordar nessa manhã, amados, no nome de Jesus. Por muitos e muitos anos da minha vida, muitos e muitos anos, muitas diversões entraram na minha vida. Porque é cultura nossa. Brasileiro, então, nós somos um povo feliz, um povo que gosta de divertimento, um povo que gosta de distração. A palavra distração, divertimento, diversão. No Google, não estou falando no Google, tudo significa uma coisa só, espetáculo. Tirar a atenção daquilo que é essencial. Talvez hoje, nessa manhã, eu esteja te respondendo o porquê que você é da casa de Deus, é do povo de Deus, crê nas promessas de Cristo Jesus e tem andado tão ansioso, tem andado tão deprimido, tem andado com tanto medo, porque em algum momento desse caminho chamado caminho do Senhor, você se distraiu, ou apenas se divertiu, perdeu o foco. Você perdeu a direção. Porque em Filipenses 4, versículo 8 e 9, Paulo fala com aquele povo que o foco é tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isto que ocupe, e lá é, que complete, que seja cheio, que não precise de mais nada, o vosso coração. E aí Paulo diz: o que vistes e aprendestes em mim, isso também praticai, e o Deus da paz será convosco. O Deus da paz, ele só se manifesta, inclusive em paz, dentro da nossa casa, quando nós fizermos o processo. Há um processo, amado. A cura da ansiedade do servo de Deus não são os remédios que nós tomamos, eles só desviam o foco, ameniza o principal da alma. Nenhum remédio no mundo cura ansiedade e nem depressão. Mas eu conversei com um psicólogo cristão, num dos congressos que eu fui como pastor, e eu perguntei para ele sobre esses casos de depressão que ele atende, de ansiedade, porque é uma pesquisa que eu já faço há anos. Já conversei com psicólogos cristãos e que amam a Jesus de verdade, o centro é Jesus, e com esse psiquiatra. E a resposta foi a mesma. Eu falei: me conta um pouquinho sobre os seus pacientes, sem falar nomes. Quais são os pacientes que são realinhados e equilibrados mais rápidos? Falou: pastor, por incrível que pareça, agora eu estou te falando experiência de laboratório, dos meus pacientes, não de pesquisa científica. Os que curam mais rápido são todos aqueles que meditam na palavra de Deus de dia e de noite, de dia e de noite, e que mudam a sua cultura e começam a ouvir louvores. Esses curam mais rápido. E Paulo, em Filipenses 4, quando ele fala que a nossa alegria é o Senhor, que o nosso regozijo não é a diversão, é o Senhor. Nós podemos nos divertir, amados, desde que o Senhor seja a nossa alegria naquela diversão. O nosso foco não é as férias, mas é o nosso Deus nas nossas férias. No dia que a gente prestar atenção mais na palavra
e focar o nosso coração naquilo que a palavra está dizendo, muitos serão curados. Presta atenção, muitos serão curados. Porque a nossa alegria é o Senhor. Nós vamos gastar um tempo no Senhor. Nós não vamos andar mais ansiosos, porque nós teremos tempo para se debruçar e ajoelhar e se quebrantar e suplicar e agradecer ao Senhor. Filipenses 4, 6. Então o 7 vai ser a verdade na nossa vida. Então a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo. E o Deus da vossa paz vos visitará. É Filipenses 4, 9. Amado, essa é a última hora. Foi o apóstolo João que disse, está escrito na palavra. Como bom soldado de Cristo, devemos estar prontos para a batalha. E não nos escondendo com medo. Pois Deus não nos tem dado espírito de covardia. É um espírito. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de equilíbrio, moderação, de poder e de amor. Que Deus te abençoe nessa manhã. Que Deus te realinhe como noiva de Cristo a encher suas lâmpadas. Porque o que Deus espera da sua igreja, da sua noiva, nos últimos dias, não é que a gente se distraia por aí, em vários programas na internet, mas que a gente foque em deixar as lâmpadas acesas. Mantenha sua lâmpada acesa. No nome de Jesus, noiva de Cristo, mantenha a sua lâmpada acesa, pois o noivo está às portas. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te realinhe. Pastor, e eu, pastor, o que eu faço? Filho, a palavra de Deus diz que só tem uma solução para aqueles que ainda não estão em Cristo. E não é ir para a igreja. As igrejas estão tudo fechadas agora. Não tem tempo para você fazer sala de catecumes mais. Já não sabe nem se a igreja vai voltar como igreja, de sentar junto, poder sentar do lado. Mas tem uma palavra nas escrituras que a todos aqueles que invocar nos últimos dias o nome do Senhor será salvo. Invoque. Dobre o seu joelho no chão. Arrepende-se diante de Deus. Peça perdão dessa inutilidade, dessa futilidade de diversão na sua vida. Porque o que traz a verdadeira paz é só o Senhor. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Porque a paz do mundo acaba quando um vírus entra na jogada. Mas a paz de Deus continua, mesmo que a morte nos aguarde. Foi assim com Paulo, foi assim com João, com Pedro, com todos os apóstolos. E foi assim com todos os mártires do povo de Deus, que esperavam a vinda do Senhor e foram ceifados. Se você pesquisar na história, um deles que me lembra aqui agora, um monge, Savonarola, depois você pesquisa na biografia na internet, um padre, que começou a estudar as escrituras e o coração dele começou a arder, e ele começou a pregar aquela verdade tão diferente das outras, porque tinha algumas coisas que estavam erradas. Ele foi bem antes de Lutero. Diz que ele foi queimado em praça pública. E que as últimas palavras dele foi louvor ao Senhor, enquanto o fogo pegava. Quem tem o foco em Cristo, ele não tem medo desse mundo e nem das coisas horríveis desse mundo. Porque, como diz Pedro, aqueles que confiam no Senhor esperam novos céus e nova terra. Que Deus te enche de paz nessa manhã. Cure seu coração, realinhe sua visão com o noivo que está às portas. Deus te abençoe. Vamos orar e depois vamos adorar o Senhor. O pessoal já pode vir para frente.
Senhor, no nome de Jesus, nós clamamos a Ti nessa manhã. Que haja um despertamento espiritual na Tua igreja. Que essa palavra possa ecoar. Que essa palavra possa chegar à Tua noiva. Em nome de Jesus, possamos compartilhar essa palavra com pessoas que nós cremos que são do Senhor. Com pessoas que nós cremos que vão voltar para Ti. Com pessoas que nós cremos que estarão contigo. Desperta o Teu povo que dorme. Realinha a Tua igreja no nome poderoso de Cristo Jesus. Que a gente continue diminuindo, que o Senhor continue crescendo em nós. Tira as moscas do nosso óleo. Renova o nosso óleo nessa manhã. Tira, ó Pai, em nome de Jesus. Queima com fogo. Restaurando e limpando a Tua igreja, como o Senhor prometeu em Isaías 4:4. Purifica a Tua igreja, Pai. Espírito de justiça e o espírito purificador. E a palavra ali é fogo. Limpa a ira. Prepara-nos, ó Pai. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus te abençoe, amados. Vamos adorar o Senhor. E lembre-se, Geração Futura, episódio 3, tema, os milagres de Jesus. Compartilhe também, Geração Futura. Tem muitas crianças que estão sendo abençoadas com essas histórias. Tem várias historinhas lá. E todas voltam para Jesus Cristo. É a oportunidade de chegar no coração dessas crianças aí de Frutal. Deus os abençoe. Vamos adorar. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em Ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre
seguindo bem. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. pois sei que és Deus. Eu sei Pois sei que és Deus. Aleluia, aleluia, amém. Até logo mais, meu irmão. Um forte abraço, um bom domingo. Deus te abençoe.